história de hoje, no caminho de Emaús. Ei, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o nome do seu melhor amigo ou amiga? Você já sentiu seu coração apertado de saudades dele? Você sabe qual é o nome da comida do lanche preferido do seu amigo ou da sua amiga? E qual é a cor preferida dela? Se você ouvir a voz dele no meio de todo mundo, no meio de um monte de gente, você consegue reconhecer a voz do seu amigo? Se você ficou com dúvidas nessas perguntas que eu te fiz, que tal ligar para os seus amigos e matar logo essa saudade, ouvir a voz deles e fazer as perguntas? Mas agora não, só depois de ouvir a história de hoje. Pés na estrada. O coração bate triste e apertado. Eram 2 discípulos voltando de Jerusalém para Emaús, depois de terem perdido seu amigo Jesus. Emaús é nossa cidade, Emaús, parada final, Emaús são corações tristes que retornam para os braços teus. No caminho, eles iam se lembrando das incríveis histórias com Jesus vividas e que jamais seriam esquecidas. Você se lembra do dia em que ele multiplicou pães e peixes para uma multidão? Eu lembro do dia em que ele ressuscitou a menina morta, a filha do Jairo. O meu momento preferido com Jesus era quando ele reunia uma multidão de pessoas e começava a ensinar coisas que nós jamais havíamos aprendido. No meio daquele falatório, um estranho se aproximou de mansinho e perguntou: "O que vocês vão conversando pelo caminho?" Ora, você não sabe? Ora, ninguém te contou? Em Jerusalém, o nosso mestre Jesus de Nazaré, que fazia coisas de grande poder, foi morto numa cruz, mas os homens maus ele não pôde deter. E tá aí algo que nós não tínhamos pensado. Se ele fosse mesmo o Messias, o Filho de Deus, aquele sofrimento todo, ele teria parado. Aquele homem estranho começou a falar, a animar e a consolar. Meus amigos, vocês precisam entender e crer. Nas profecias já estava escrito que o Messias havia de padecer. Esperança volta ao coração. Será que ele tinha razão? Será que aquele estranho tinha razão? Depois de muita conversa, chegaram finalmente a Emaús e foram lanchar. Quanto mais o estranho falava, menos tristeza no coração se encontrava. Entre em casa, fique à vontade, seja bem-vindo, vamos lanchar. E ali na mesa, quando o estranho partiu o pão e deu graças, eles começaram a se lembrar de como era bom viver a vida com Jesus, compartilhar tudo com Ele. De repente,
seus olhos se abriram. Era como se eles estivessem cegos porque eles não conseguiram reconhecer que quem estava ali, sentado na frente deles, aquele homem estranho que estava com eles desde o início do caminho, era Jesus! Era ele o tempo todo. E eles não tiveram a capacidade de reconhecer. E de repente, ele sumiu. Cadê ele? Você viu? Eu vi. Era ele que estava aqui. Era Jesus. Sim, ele estava vivo! Emaús, você foi escolhida para ver e testemunhar. Emaús, sinta nossa alegria de nosso mestre reencontrar. Emaús, já estamos de partida. Boas notícias, vamos compartilhar. A história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Nessa história, nós aprendemos que às vezes o nosso coração está tão triste, tão cheio de dúvidas, de medo, que a gente não consegue perceber que Jesus está do nosso lado. É como se a gente estivesse cego, é como se o nosso coração estivesse gelado e a gente não conseguisse perceber o calor da presença dele. Quando você se sentir sozinho, quando você não conseguir sentir a segurança da presença de Jesus, fale com ele, peça para ele, para que ele te ajude a sentir no seu coração o calor da presença de Jesus.